Hoje vamos falar sobre os campeões de produção de soja do Comitê Estratégico Soja Brasil. Em 2009, foi o primeiro ano, o agricultor Guilherme Roll, de Primavera do Leste, colheu 83 sacos por hectare. Em 2010, Leandro Ricci, de Mamborê, Paraná, colheu 108 sacos. 2011, Roberto Pelissaro, Correntina, Bahia, 101 sacos. 2012, Demétrio Guimarães Parreira, de Correntina, Bahia também, 109 sacos. 2013, Hans Jan Grünwald, de Castro, Paraná, 111 sacos. Alexandre Zaitz, Guarapuava, em 2014, 117 sacos. Alisson Hilgenberg, Ponta Grossa, Paraná, 142 sacos por hectare. João Carlos da Cruz, Buri, São Paulo, em 2016, colheu 120 sacos por hectare. Em 2017, Marcos Zaitz, de Guarapuava, Paraná, colheu 149 sacos de soja por hectare. E em 2018, nessa safra, Gabriel Bonato, em Pontão, Rio Grande do Sul, colheu 120 sacos de soja por hectare. É interessante fazer algumas reflexões. Cada um de nós tem a sua lógica. Como agricultor, assistente técnico, pesquisador ou envolvido na cadeia de negócios. Percepções diferentes para produtos, práticas que justificam os campeões de produtividade. De forma geral, os produtos e práticas tangíveis, aquelas que se percebe ou se compra, são mais fáceis de ser identificadas. Por exemplo, subsolagem e aeração profunda, toneladas de calcário, de gesso ou de minerais, produtos usados na proteção, os SIDAs, inseticida, herbicida, fungicida, que são necessários para a sanidade e garantem a formação e o peso de grãos. Não aumentam a produção, mas garantem o potencial das práticas de manejo. Outros defendem a lógica de nutrientes foliares ou aplicados depois da semeadura, máquinas, fertilidade natural de solos, cultivares novas, na realidade, aumentam 1 a 5% a produtividade. O principal é o manejo. E aí é importante nós destacarmos. De forma geral, as variáveis intangíveis não são percebidas como produtos, são as menos percebidas como valor. Pensar como planta de soja, posicionar-se no lugar dela, medir os componentes que levam ao aumento no número de grãos por metro quadrado e o peso, na verdade, a massa de cada grão. Temos alguns princípios fundamentais e necessários entendermos. A planta colhe energia solar todos os dias e 90 a 95% da composição da matéria seca é de carbono, hidrogênio e oxigênio, fotossíntese. É necessário entender índice de área foliar e coeficiente de extinção luminosa. A planta bebe nutrientes via fluxo de água todos os dias e esses minerais formam 5 a 10% da biomassa seca. Portanto, a produtividade é resultado da qualidade do manejo das unidades de produção. A unidade de produção é uma planta. A qualidade de semeadura tem valor proporcional à qualidade da semente. A nutrição e aplicação deve ser por
unidade de planta. A qualidade e distribuição de fertilizante deve atender à demanda de cada planta. Práticas isoladas, como subsolagem profunda, gesso calcário, doses elevadas, plantio cruzado, linhas pareadas, fertilizantes, foliares, agroquímicos para proteção, não determinam isoladamente aumentos na produtividade. É necessário entender a lógica da planta, as características de cada cultivar. Vamos tentar entender os campeões de 2018. A média no Brasil, vamos estimar aí 25, alguns lugares 30 plantas por metro quadrado, outros locais, regiões, 12, 15, menos de 20 plantas por metro quadrado. Espaçamento varia entre 50 e 45 centímetros de forma geral. A colheita média em 2018 no Brasil foi de 53 sacos, 3.200 quilos, 320 gramas por metro quadrado. O que é importante? Foram colhidos 2.000 grãos por metro quadrado com um peso de 1.000 grãos de 160 gramas. Vamos resumir isso. 25 plantas por metro quadrado, 80 grãos por planta, e uma média de 13 gramas por planta de soja. Esse é o padrão médio nacional. Vamos analisar agora o campeão do Centro-Oeste, da família Barão, com assistência técnica do Eduardo Barão, em Cabeceiras, Goiás. Eles plantam 374 hectares, colheram 92 sacos por hectare. Na área escolhida de 2,7 hectares, colheram 100 sacos por hectare. 100 sacos por hectare, 42 plantas por metro quadrado, 50 centímetros de espaçamento entre linhas, 3.100 grãos por metro quadrado, com peso de 1.000 grãos de 190 gramas. Essa é a diferença da média para a lavoura campeã. E a população de planta aqui também variou. Vamos dizer assim, o número de grãos por planta foi menor do que a estimativa nacional. E o peso de grãos em cada planta também não foi muito maior. Vamos analisar o segundo caso, Norte-Nordeste. Marcelino Oliveira. Marcelino Oliveira com assistência de Ricardo Atarassi. São Desidério, Bahia. Ele colheu, ele planta, na verdade, 7.200 hectares, teve uma média de 86 sacos por hectare na área total, e colheu 104 sacos na área escolhida para a competição, em 2,9 hectares. Plantou o cultivar Monsoy, M8349 iPro. Interessante, solo com 83% de areia, 14% de argila e 3% de silt. Veja que essa lavoura campeã do Norte e Nordeste mostra a importância muito superior do agricultor e do manejo do que a própria fertilidade do solo. Ele colheu 2.900 grãos por metro quadrado, quase 3.000, com 215 gramas de peso de 1.000 grãos, um grão cheio, bem desenvolvido. Ele teve um espaçamento de 55 centímetros entre fileiras e 17 plantas por metro quadrado. Em resumo, por planta ele colheu 171 grãos e 37 gramas de grãos por planta. Vamos pegar o terceiro caso, Sudeste. Família Guimarães, com assistência técnica do Pedro Lima, Serra do Salitre, Minas Gerais. Ele planta 1.600 hectares, colheu 92 sacos de média, 109 sacos foi a colheita na área escolhida de 2,97, 3 hectares, com a cultivar Desafio RR 8473.
Ele colheu 3.000 grãos com 218 gramas peso de 1.000 grãos. 45 centímetros de espaçamento entre linhas e 36 plantas por metro quadrado. O que é importante analisar aqui outra vez? Ele colheu 83 grãos por metro quadrado e 18 gramas de grãos por planta. Então, acho que esse é um detalhe importante sempre analisar os componentes de produção. O quinto colocado foi Vitor Seulin, da consistência técnica de Tiago Lache, Pinhal Grande, Rio Grande do Sul. Ele planta 730 hectares, ele colheu na média 70 sacos por hectare, e na área irrigada 113 sacos em 3,71 hectares escolhidos. Cultivar ativa, complementou com 110 milímetros de irrigação. Aqui um outro ponto muito importante para reflexão. Em 10 anos do SESB, nenhum ano a área irrigada foi a campeã. Isso mostra que nós precisamos analisar alguns aspectos além da água. Todos os agricultores falam e destacam que o clima é fundamental para uma boa produtividade. E o clima, a variável principal, é falta de água, seca. Por que as lavouras irrigadas não são normalmente as campeãs de produção se nós suprimos essa deficiência maior? Esse agricultor, Vitor Seulin, colheu 3.589 grãos por metro quadrado e um peso de grão de 189 gramas. Por planta, ele colheu 109 grãos, 33 plantas por metro quadrado, 45 de espaçamento entre linha e 21 gramas de grão por planta. Vamos analisar agora o campeão de produção, o campeão geral. Gabriel Bonato, consistência do Gilmar Lucy, Pontão, Rio Grande do Sul, planta 116 hectares, colheu média 87 e na área escolhida com 2,57 hectares, colheu 127 sacos por hectare, equivale a 7.600 quilos. Grãos, ele colheu 3.800 por metro quadrado, com um peso de 1.000 grãos de 200 gramas. Ele teve 26 plantas por metro quadrado, 45 centímetros de espaçamento entre linhas. Ele teve, na média, por planta, 147 grãos, não é uma planta excepcional, e colheu 29 gramas por planta. Vamos analisar aqui alguns pontos realmente importantes. A matemática da planta, a produtividade é sempre resultado do número de grãos por metro quadrado multiplicado pelo peso de grãos. Então, nós podemos analisar aqui o seguinte. A média do Brasil, 2.000 grãos, 160 gramas. O campeão de produção, 3.800 grãos e 200 gramas de peso de 1.000 grãos. Ele teve 91% na média de grãos por metro quadrado, maior do que se colhe nas lavouras normais. E teve 25% no peso de grão. Podemos afirmar com segurança e analisar especificamente a lavoura do Tiago, do Gabriel e do Vilmar Lucy, em que ele colheu, na realidade, 26 plantas por metro quadrado, desse tamanho, 147 grãos por planta, 29 gramas de peso de 1.000 grãos, 29,4 gramas de peso de 1.000 grãos, 3.813 grãos por metro quadrado, o que resultou em 7.621 quilos por hectare e 127 sacos de soja por hectare. Conclusão: lavouras de alto rendimento são obtidas com pessoas que têm
conhecimento, atitude de fazer bem feito, colher mais manejando a unidade de produção, sem falhas, bem distribuídas, bem nutridas para colher energia solar, produzir índice de área foliar sadio e bem nutrido e encher os grãos, atingindo o peso de 1.000 grãos, superior a 200 gramas de peso em 1.000 grãos. Hoje vamos falar sobre os campeões de produção de soja do Comitê Estratégico Soja Brasil. Em 2009, foi o primeiro ano, o agricultor Guilherme Roll, de Primavera do Leste, colheu 83 sacos por hectare. Em 2010, Leandro Ricci, de Mamborê, Paraná, colheu 108 sacos. 2011, Roberto Pelissaro, Correntina, Bahia, 101 sacos. 2012, Demétrio Guimarães Parreira, de Correntina, Bahia também, 109 sacos. 2013, Hans Jan Grünwald, de Castro, Paraná, 111 sacos. Alexandre Zaitz, Guarapuava, em 2014, 117 sacos. Alisson Hilgenberg, Ponta Grossa, Paraná, 142 sacos por hectare. João Carlos da Cruz, Buri, São Paulo, em 2016, colheu 120 sacos por hectare. Em 2017, Marcos Zaitz, de Guarapuava, Paraná, colheu 149 sacos de soja por hectare. E em 2018, nessa safra, Gabriel Bonato, em Pontão, Rio Grande do Sul, colheu 120 sacos de soja por hectare. É interessante fazer algumas reflexões. Cada um de nós tem a sua lógica. Como agricultor, assistente técnico, pesquisador ou envolvido na cadeia de negócios. Percepções diferentes para produtos, práticas que justificam os campeões de produtividade. De forma geral, os produtos e práticas tangíveis, aquelas que se percebe ou se compra, são mais fáceis de ser identificadas. Por exemplo, subsolagem e aeração profunda, toneladas de calcário, de gesso ou de minerais, produtos usados na proteção, os SIDAs, inseticida, herbicida, fungicida, que são necessários para a sanidade e garantem a formação e o peso de grãos. Não aumentam a produção, mas garantem o potencial das práticas de manejo. Outros defendem a lógica de nutrientes foliares, ou aplicados depois da semeadura, máquinas, fertilidade natural de solos, cultivares novas, na realidade, aumentam 1 a 5% a produtividade. O principal é o manejo. E aí é importante nós destacarmos. De forma geral, as variáveis intangíveis não são percebidas como produtos, são as menos percebidas como valor. Pensar como planta de soja, posicionar-se no lugar dela, medir os componentes que levam ao aumento no número de grãos por metro quadrado e o peso, na verdade, a massa de cada grão. Temos alguns princípios fundamentais e necessários entendermos. A planta colhe energia solar todos os dias e 90 a 95% da composição da matéria seca é de carbono, hidrogênio e oxigênio, fotossíntese. É necessário entender índice de área foliar
e coeficiente de extinção luminosa. A planta bebe nutrientes via fluxo de água todos os dias e esses minerais formam 5 a 10% da biomassa seca. Portanto, a produtividade é resultado da qualidade do manejo das unidades de produção. A unidade de produção é uma planta. A qualidade de semeadura tem valor proporcional à qualidade da semente. A nutrição e aplicação deve ser por unidade de planta. A qualidade e distribuição de fertilizante deve atender à demanda de cada planta. Práticas isoladas, como subsolagem profunda, gesso calcário, doses elevadas, plantio cruzado, linhas pareadas, fertilizantes, foliares, agroquímicos para proteção, não determinam isoladamente aumentos na produtividade. É necessário entender a lógica da planta, as características de cada cultivar. Vamos tentar entender os campeões de 2018. A média no Brasil, vamos estimar aí 25, alguns lugares 30 plantas por metro quadrado, outros locais, regiões, 12, 15, menos de 20 plantas por metro quadrado. Espaçamento varia entre 50 e 45 centímetros de forma geral. A colheita média em 2018 no Brasil foi de 53 sacos, 3.200 quilos, 320 gramas por metro quadrado. O que é importante? Foram colhidos 2.000 grãos por metro quadrado com um peso de 1.000 grãos de 160 gramas. Vamos resumir isso. 25 plantas por metro quadrado, 80 grãos por planta, e uma média de 13 gramas por planta de soja. Esse é o padrão médio nacional. Vamos analisar agora o campeão do Centro-Oeste, da família Barão, com assistência técnica do Eduardo Barão, em Cabeceiras, Goiás. Eles plantam 374 hectares, colheram 92 sacos por hectare. Na área escolhida de 2,7 hectares, colheram 100 sacos por hectare. 100 sacos por hectare, 42 plantas por metro quadrado, 50 centímetros de espaçamento entre linhas, 3.100 grãos por metro quadrado, com peso de 1.000 grãos de 190 gramas. Essa é a diferença da média para a lavoura campeã. E a população de planta aqui também variou. Vamos dizer assim, o número de grãos por planta foi menor do que a estimativa nacional. E o peso de grãos em cada planta também não foi muito maior. Vamos analisar o segundo caso. Norte-Nordeste. Marcelino Oliveira. Marcelino Oliveira com assistência de Ricardo Atarassi. São Desidério, Bahia. Ele colheu... ele planta, na verdade, 7.200 hectares, teve uma média de 86 sacos por hectare na área total e colheu 104 sacos na área escolhida para competição, em 2,9 hectares. Plantou o cultivar Monsoy, M8349 iPro. Interessante, solo com 83% de areia, 14% de argila e 3% de silt. Veja que essa lavoura campeã do Norte e Nordeste mostra a importância muito superior do agricultor e do manejo do que a própria fertilidade do solo. Ele colheu 2.900 grãos por metro quadrado, quase 3.000, com 215 gramas de peso de 1.000 grãos, um grão cheio, bem desenvolvido. Ele teve um espaçamento de 55 centímetros entre fileiras e 17 plantas por metro quadrado. Em resumo, por planta ele colheu 171 grãos
e 37 gramas de grãos por planta. Vamos pegar o terceiro caso, Sudeste. Família Guimarães, com assistência técnica do Pedro Lima, Serra do Salitre, Minas Gerais. Ele planta 1.600 hectares, colheu 92 sacos de média, 109 sacos foi a colheita na área escolhida de 2,97, 3 hectares, com a cultivar Desafio RR 8473. Ele colheu 3.000 grãos com 218 gramas peso de 1.000 grãos. 45 centímetros de espaçamento entre linhas e 36 plantas por metro quadrado. O que é importante analisar aqui outra vez? Ele colheu 83 grãos por metro quadrado e 18 gramas de grãos por planta. Então, acho que esse é um detalhe importante sempre analisar os componentes de produção. O quinto colocado foi Vitor Seulin, com assistência técnica de Tiago Lache, Pinhal Grande, Rio Grande do Sul. Ele planta 730 hectares, ele colheu na média 70 sacos por hectare, e na área irrigada 113 sacos em 3,71 hectares escolhidos. Cultivar ativa, complementou com 110 milímetros de irrigação. Aqui um outro ponto muito importante para reflexão. Em 10 anos do SESB, nenhum ano a área irrigada foi a campeã. Isso mostra que nós precisamos analisar alguns aspectos além da água. Todos os agricultores falam e destacam que o clima é fundamental para uma boa produtividade. E o clima, a variável principal, é falta de água, seca. Por que as lavouras irrigadas não são normalmente as campeãs de produção se nós suprimos essa deficiência maior? Esse agricultor, Vitor Seulin, colheu 3.589 grãos por metro quadrado e um peso de grão de 189 gramas. Por planta, ele colheu 109 grãos, 33 plantas por metro quadrado, 45 de espaçamento entre linha e 21 gramas de grão por planta. Vamos analisar agora o campeão de produção, o campeão geral. Gabriel Bonato, com assistência do Gilmar Lucy, Pontão, Rio Grande do Sul, planta 116 hectares, colheu média 87, e na área escolhida, com 2,57 hectares, colheu 127 sacos de soja por hectare. 127 sacos de soja por hectare equivale a 7.600 quilos. Grãos, ele colheu 3.800 por metro quadrado, com um peso de 1.000 grãos de 200 gramas. Ele teve 26 plantas por metro quadrado, 45 centímetros de espaçamento entre linhas. Ele teve, na média, por planta, 147 grãos, não é uma planta excepcional, e colheu 29 gramas por planta. Vamos analisar aqui alguns pontos realmente importantes. A matemática da planta, a produtividade é sempre resultado do número de grãos por metro quadrado multiplicado pelo peso de grãos. Então, nós podemos analisar aqui o seguinte. A média do Brasil, 2.000 grãos, 160 gramas. O campeão de produção, 3.800 grãos e 200 gramas de peso de 1.000 grãos. Ele teve 91% na média de grãos por metro quadrado, maior do que se colhe nas lavouras normais. E teve 25% no peso de grão. Podemos afirmar com segurança e analisar especificamente a lavoura do Tiago, do Gabriel e do Vilmar Lucy, em que
ele colheu, na realidade, 26 plantas por metro quadrado, desse tamanho, 147 grãos por planta, 29 gramas de peso de 1.000 grãos, 29,4 gramas de peso de 1.000 grãos, 3.813 grãos por metro quadrado, o que resultou em 7.621 quilos por hectare e 127 sacos de soja por hectare. Conclusão: lavouras de alto rendimento são obtidas com pessoas que têm conhecimento, atitude de fazer bem feito, colher mais manejando a unidade de produção, sem falhas, bem distribuídas, bem nutridas para colher energia solar, produzir índice de área foliar sadio e bem nutrido e encher os grãos, atingindo o peso de 1.000 grãos superior a 200 gramas de peso de 1.000 grãos.